aqui nessa congregação e voltar sem falar. Como eu disse sexta-feira aqui, eu pertencia a esta, quinta-feira, né? Eu pertencia a Shekinah, né? Eu nasci aqui na Shekinah, eu e minha família, né? Jesus fez uma grande obra na minha vida, na vida da minha família. Porque quando nós chegamos aqui nessa igreja, nós estávamos quebrados, rebentados pelo diabo, espancado pelo diabo. Mas o Senhor Jesus, Ele teve misericórdia de nós. Ele nos alcançou. Como disse a irmã ali, o meu esposo era um bêbado, jogado na sarjeta. Um bêbado que ninguém dava nada por ele. Um bêbado que ninguém confiava 50 centavos na mão dele. E Jesus me deu ele. Jesus me deu ele. Porque o Senhor, Ele coloca nas nossas mãos, nós que somos mulheres valentes, Ele coloca um homem assim, bem rebentado na nossa mão. Porque nós somos guerreiras, nós somos mulheres sábias na presença do Senhor. Que é para nós pegar na mão dele junto com Jesus e colocar ele em pé. Foi assim que o Senhor fez com meu esposo. Meu esposo bêbado, beberão daqueles assim, terrível. Tudo que você pensar na vida que um homem fazia errado, o meu esposo fazia. E eu encarei, porque eu estava com Jesus. Eu pedi um esposo para Jesus. E quando meu esposo chegou, eu não pude falar, Senhor, esse não. Eu pedi para o Senhor. Mas eu não falei para o Senhor que eu não queria um bebum. Eu falei para o Senhor que eu queria um esposo, e Ele me deu. E eu fui lutar. Né? Como diz a campanha, pais em pé, de joelho, filhos de pé, né? Mas mulheres de joelho, marido de pé também. Amém? Porque hoje eu e a minha casa servimos o Senhor. Para a glória do Senhor. Hoje nós estamos ali em Cuiabá. A nossa congregação ali é uma igreja como essa aqui, também muito abençoada, onde ali eu sou diaconisa, nós somos do ministério do grupo de louvor, nós temos um trabalho lindo que é o Casados para Sempre, lindo esse trabalho que nós apresentamos. Então, o Senhor precisou nos catar lá de baixo e nos trazer. Nós passar pelo vale. O bom do crente é que o crente não passa no vale sozinho, o Senhor passa com ele. Nós passamos pelo vale e o Senhor nos levantou e hoje o Senhor nos confiou esse trabalho em nossas mãos. E nós estamos aqui tudo pela misericórdia do Senhor e para a honra e glória do nome santo do Senhor. Amém? Agora fica de pé, vamos abençoar. Quero saudar a amada igreja na gloriosa paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, no livro de Jó. Palavra que o Senhor colocou no nosso coração, uma vez que é culto de família. Não dá para falar de família sem falar de casamento, amém? Então nós vamos iniciar tendo um exemplo de um casamento, que eu posso dizer que era um casamento blindado, um casamento à prova de balas, porque resistiu. Vamos abrir nossas Bíblias ali no livro de Jó. Eu quero ler 3 versículos. Amém? Jó 1. Vamos iniciar ali no versículo 12. Disse assim: E diz o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na sua mão. Somente contra ele não estenda a sua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos lá para Jó, ainda no livro de Jó, capítulo 2. No versos 5 e 6. E diz assim: Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfemará contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Pode assentar aplaudindo ao Senhor. Aleluias. Nós temos aqui, queridos, no livro de Jó, todo mundo aqui conhece a história de Jó, por isso é que eu frisei apenas esses 2 versículos, porque nós podemos tirar algumas coisas interessantes. Primeiro,
Se nós olharmos no versículo 1 do capítulo 1 de Jó, diz que Jó era um homem temente a Deus. E quem dava esse testemunho a respeito de Jó era nada menos que o próprio Senhor. O próprio Deus dava testemunho a respeito de Jó. Aí um belo de uma tarde, chega Satanás lá no céu, né? Dando um rolezinho. Aí o Senhor falou: escuta, você vem da onde? Ah, eu venho lá da terra. Aí eu posso imaginar Deus todo orgulhoso, estufando o peito, e olhar para ele: você conhece o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, que se desvia do mal, é temente a Deus? Nós podemos imaginar, gente, no lugar de colocar o nome de Jó, colocar o meu nome, o seu nome, Deus olhando para a gente com orgulho e olhar para Satanás e falar assim: você conhece aquele meu servo ali? Homem íntegro, reto. Jó tinha essa moral perante Deus. E justamente por causa disso, Jó passou por 3 tribulações complicadas na vida dele. Primeiro, nós vimos que Jó teve uma crise familiar, porque quando Deus autorizou o diabo a atacar a vida de Jó, ele matou os 10 filhos que Jó tinha. Amados, deixa eu confessar uma coisa para vocês. Em 2008, quando aconteceu o acidente com o nosso filho, a minha esposa chorou durante 30 dias. Foi um menino que morreu. Agora tu imagina o caso de Jó. Foram 10 filhos, 10 caixões. Vamos trazer para o nosso tempo, né? 10 caixões. Tinha que chorar pelos 10 de uma vez só. Fazer um enterro coletivo. Como é que não ficou o coração desse homem? E aí, como se não bastasse, ainda veio a segunda crise, a crise financeira. E hoje em dia, quando uma dessas crises chega na nossa vida, geralmente nós: ô Senhor, por quê? Jó fez o quê? O Senhor me deu, o Senhor levou. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu retorno ao pó. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mas no capítulo 2, quando o diabo retorna lá no céu na presença do Senhor, Jó firme, o Senhor mais uma vez de peito estufado, orgulhoso, rindo, fala: você conhece Jó? Nós temos uma terceira crise no casamento de Jó, e agora uma crise matrimonial, porque Jó atacou o diabo atacou a saúde de Jó. Sim, porque aqui na Bíblia diz que Jó foi acometido de uma úlcera, de uma doença tão terrível que ele precisava de cacos de telha para se coçar. E qual que é a mulher que vai olhar para o marido todo machucado, todo ferido, e falar: você está lindinho, meu amor? Eu creio que nenhuma. Mas a mulher de Jó estava lá do lado dele. Sabe, pastor Messias, quando eu leio isso aqui, com essa visão, eu imagino o seguinte: todo mundo costuma apedrejar a mulher de Jó, mas o texto se perde um pouco, eu acredito, porque ela olhando para Jó naquela situação, todo ferido, todo machucado, provavelmente ela deve ter olhado para ele e falado assim: olha, eu prefiro ver você morto do que nessa condição. Todo mundo apedreja a mulher de Jó, mas ela estava lá para falar isso. Por que você não morre logo e para com esse sofrimento? Gente, eu conheço muita mulher cristã que na segunda crise, que é a crise financeira, vazava fora, deixava o marido, falou: o quê? Quero não. Mas ela estava lá. A mulher de Jó estava ali. Os dois conheciam o plano principal de Deus, que está lá em Gênesis 2, que diz que Deus criou o homem, mulher, e os dois passaram a ser uma só carne. Uma só carne. Eu posso estar aqui e minha esposa lá em Cuiabá, mas quando Deus olha para nós, Ele vê um apenas. Quando Ele olha para o pastor Messias e a esposa, Ele vê apenas um. Ele não vê duas pessoas distintas. Ele vê apenas uma só carne.
E o que é mais interessante, queridos, é que Deus coloca sobre nós, homens, os cabeças da casa. Opa, peraí, eu falei cabeças, eu não falei déspotas, eu falei líder, eu não falei imperador, é diferente, tá? Porque o homem, ele é o cabeça da casa, sim, ele é o sacerdote do lar, ele é o responsável por trazer a presença de Deus para a sua casa, mas não para pisar na esposa. A esposa é auxiliadora, ela é submissa, ela está sob a missão, esse o que quer dizer submisso, está sobre a missão de ajudar o marido, está do lado do marido. É como nós olharmos para esse templo e vermos, o marido é o telhado, mas a mulher é as paredes, que cerca, que circunda, que protege. E Deus coloca sobre nós homens, a responsabilidade de trazer o lar em ordem. Está lá em 1 Pedro 3, versículo 7, abre a tua Bíblia e acompanha comigo em nome de Jesus. Olha só que interessante. Igualmente vós, maridos, coabitai com a mulher com o entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós seus coherdeiros na graça de Cristo, para que não sejam impedidas as vossas orações. É sobre nós, amados, é sobre nós, homens, que Deus colocou a responsabilidade de tratar bem a esposa. É sobre nós que Ele colocou, sim, você é o varão, você é o líder da casa, mas você tem que fazer as coisas em comum acordo com a tua melhor parte, com a tua esposa, com a tua ajudadora, com aquela qual eu coloquei do teu lado para te completar. Porque às vezes o cara é um chato de galocha, mas a esposa dele sabe contornar a situação. Às vezes o homem é um trabalhador, sim, mas ele não sabe administrar o que tem. E Deus coloca uma mulher do lado dele, justamente para quê? Para ajudá-lo a administrar. Às vezes o homem tem um potencial, mas ele por si, ele não consegue compreender. E quando Deus coloca uma esposa do lado dele, uma mulher sábia, que edifica a casa, ela consegue olhar e falar, opa, esse homem tem potencial. Diz a história, de que uma bela de uma tarde, estava o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, passeando com a Michelle Obama, chegaram numa lanchonete, e ela olhou para um rapaz e falou, olha, aquele rapaz foi meu namorado na juventude. Aí o Obama, todo cheio de si, falou, tá vendo? Se você tivesse casado com ele, você seria uma garçonete. Ela falou, não, se eu tivesse casado com ele, ele seria o presidente dos Estados Unidos. Amém? É isso. Porque nós, queridos, os homens, nós temos a nossa visão focada, mas a mulher, Deus colocou um radar nela, ela consegue observar as coisas à distância, nas laterais, coisas que nós não observamos. E muitas das vezes o diabo atrapalha isso, e é esse o plano dele, ele atrapalhar, entrar na família e dividir a coisa. E como é que ele faz isso? Igual ele fez lá no jardim do Éden. Porque quando, lá em Gênesis 3, quando nós vimos dizer lá que a serpente chegou para Eva e falou, Eva, o negócio é o seguinte, se você comer dessa fruta aqui, você vai ficar tão inteligente quanto Deus. Primeiro, eu vejo a frouxura do Adão ali, porque com certeza isso não aconteceu de um minuto para o outro. A Eva deve ter chegado para o Adão e falado, Adão, tem uma cobra falando umas coisas esquisitas aí, e Deus deu autoridade para o Adão, ele falou, você vai dominar sobre todos os animais. Ele tinha autoridade de pegar aquela cobra e jogar para fora do jardim, mas não o fez. Segundo, quando ele comeu da fruta, do conhecimento do bem e do mal, o que ele fez? Deus chegou lá e falou, Adão, onde é que você está, Adão? Vai dizer que Deus não sabia? Claro que ele sabia, mas ele queria que o homem se expressasse. Aí o Adão sai com a maior cara de taxa lá de tal de uma moita e falou, Senhor, eu estou aqui, eu me escondi porque eu estava nu. Aí Deus falou, engraçado, quem que falou para você que você estava nu? Por acaso você comeu
Da fruta que eu falei que não era para comer? Ah, Senhor, a mulher que você me deu, sabe? Eu estava numa boa aqui sozinho, o Senhor veio me dar uma mulher, olha o que aconteceu. O maior pecado, amados, não foi eles terem comido a fruta, foi ele ter jogado a culpa um no outro. E nós continuamos vendo isso hoje em dia. Acontece uma coisa errada, o marido bota a culpa na esposa, a esposa bota a culpa no marido, eles perdem a autoridade sobre o filho faz coisa errada, aí começa, porque o teu filho, não, porque o teu filho. E o diabo está só aplaudindo, lindo, maravilhoso, é isso aí, consegui destruir mais um casal. E quando nós falamos de filho, nós vemos lá em Provérbios 22:6 que diz assim: educa, ensina a criança no caminho que ele deve andar, e ainda quando ele for velho, jamais desviará dele. Isso quer dizer que é o seguinte: eu não vou mostrar o caminho para o meu filho, mas eu vou pegar na mão dele e falar, vem comigo. Testemunho pessoal meu, a minha esposa sabe que eu gosto muito de trabalhar com trabalhos manuais, parte elétrica, alvenaria, encanamento, forro. Lá em casa sou tudo eu que faço. Inclusive o pastor Messias chegou lá na casa da Solange, eu estava lá forrando o salãozinho dela. Mas eu aprendi isso com quem, meus queridos? Com meu pai. E meu pai em momento nenhum falou, filho, você tem que ser um trabalhador. Mas ele começava a fazer as coisas, e eu via, e eu queria estar junto com ele, eu queria ser igual a ele. Então meu pai pegava um alicate, eu já corria lá do lado com outro alicatinho ali e tal. Ele pegava um pedaço de fio, já que pegava outro, estava junto com ele, eu queria ser igual a ele. Passei por situações complicadas na minha vida, sim, passei. Eu fui criado dentro de um berço evangélico, mas numa certa época da minha vida eu achei que eu sabia mais do que o meu pai, esqueci de dar atenção ao provérbio, que diz, filho, não desrespeite a disciplina do seu pai. Porque tem muito pai hoje que perdeu a autoridade sobre o filho. Tem muito pai hoje que parece plaquinha de trânsito, né? Deixa eu dar um exemplo. Por que eu falei a plaquinha de trânsito? Tá a plaquinha de trânsito ali marcando 60 por hora, você passa a quanto? 70, 80, né? Mas no radar, que tem autoridade para te punir, para te multar, está falando 40, você passa a quanto? 35. Por quê? Porque o radar pune, a plaquinha não. E tem muito pai hoje, muita mãe hoje, que está parecendo plaquinha de trânsito. Filho, não faz isso, ele não está nem aí. Quando eu falei de um botar a culpa no outro, isso inclui os filhos também, porque muitas das vezes o pai corta a autoridade da mãe e a mãe corta a autoridade do pai. O menino chega, pai, deixa eu ir lá. Não, a mãe, para pirraçar, vai. Ou o contrário, a mãe fala, não, pai, fala, daquela vez você falou que você foi contra a minha palavra, pode ir, meu filho, vai, vai. Daí com pouco, nenhum dos dois tem autoridade mais sobre o filho. E aí, queridos, quando pensa que não, estão indo buscar o filho numa boca de fumo, estão indo buscar o filho ou a filha num centro de prostituição. Isso, quando não estão indo tirar o filho lá na delegacia, ou indo reconhecer o corpo no necrotério. É por isso que no livro de Provérbios diz, ensina, ou melhor, corrigindo aqui, amados, me perdoem, é o segundo mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe, para que prolongue seus dias sobre a terra. É o que Deus tem falado, e nós hoje como família, estamos esquecendo disso. Antigamente, eu lembro que quando chegava a visita em casa, meu pai falava, está aqui, ó, meu filhinho, é homem. Hoje, dependendo da casa que você chega, você pergunta, e o guri, o que é? Ah, não sei, quando ele crescer ele decide. Os pais estão esquecendo de profetizar na vida dos filhos. Às vezes o menino faz uma arte, menino endiabrado, não sei o que. Não, amados, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, abençoem sempre seus filhos.
Filho é herança. É um presente que Deus nos dá. E pode ter certeza, meu querido, no dia do juízo final, Deus vai chegar: fulano, cadê aquele presente que eu te dei, aquela herança que eu dei para você cuidar? O que você fez? No caso de Jó, com toda certeza, Jó cuidava bem dos seus filhos. Porque ali, no livro de Jó, capítulo 1, ele dizia que os filhos faziam festas, e o Jó oferecia sacrifício por cada um dos filhos. Ó Senhor, quem sabe, talvez meus filhos pensaram mal no coração, pecaram no coração e eu não estou sabendo, então perdoa-os. Quantas vezes, quantos pais estão dispostos a sacrificar pelos seus filhos? Quantas famílias nós podemos ver desfeitas, porque nenhum pai, nenhuma mãe está disposto a sacrificar pelo filho? Às vezes, vem para a igreja, o pai, a mãe, e o filho, ele foi lá para a casa do coleguinha, ele foi, não sei, está por aí. E muitas das vezes, meus queridos, a única coisa que o filho quer é olhar para o pai, é olhar para a mãe e ver algo diferente e falar: opa, eu quero aquilo ali para a minha vida também. E aquilo ali está na palavra do Senhor. Um casamento reto, na presença de Deus, somente com a união do marido, da esposa e do Espírito Santo, do Senhor. Senão nós não teremos um casamento blindado, um casamento à prova de bala, assim como foi o do Jó. E todo mundo sabe como é que terminou a história do Jó, né? Se nós formos olhar o capítulo 42, nós vamos ver lá que Jó teve mais 10 filhos. Isso quer dizer, queridos, que o Jó permaneceu com a mesma esposa. Se fosse no dia de hoje, tem muito marido que falava assim: né? Na hora que eu estava lá ruim, você mandou eu morrer. Agora que eu estou fofo, que eu estou bom na pinta, eu vou trocar você por 2 de 20. Tem. O irmão ali que é advogado sabe disso, tem ou não tem? Mas Jó não, Jó permaneceu com ela. Lá, firme. Mais 10 filhos. E a Bíblia diz que eram 10 mais bonitos que os 10 primeiros. Deus guardou o melhor para o final, gente. E é assim. Se a minha esposa tivesse desistido de mim, eu não estaria aqui, com toda certeza. E é isso, meu querido. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para cada um de vocês. Lembre-se sempre, meus amados, do exemplo de Jó. Porque são 3 tribulações que cada um de nós passa. A família é um alvo. O diabo olha para um casamento, para uma família, e vê um alvo desse tamanho e fala: é ali que eu vou. E por incrível que pareça, meus amados, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Ele nos ataca. Eu costumo dizer que é o seguinte: o crente, ele é como um jogador de futebol. Aquele crente que é fervoroso, que ora, que está sempre buscando a Deus. Deixa eu colocar um exemplo aqui. Vamos voltar para o futebol. Neymar. Bota o Neymar para jogar, tem quantos marcando o cara? 5, 6. Põe o Gilmar para jogar futebol, alguém fala: não, esse aí a própria natureza marca. É isso, meu querido. O crente que oferece risco para o diabo, tem um monte de demônio marcando ele 24 horas por dia, o tempo inteiro. Mas aquele que não ora, aquele que não busca, aquele que não jejua, aquele que não se consagra, o diabo fala: não, esse aí está do jeito que eu quero, deixa, esse aí um sopro eu já derrubo. Mas qual que é o nosso alvo? É sermos igual a Jó, para que nós possamos ter a certeza que Deus vai olhar para nós e falar:
Está ali, ó. Meu servo José Rodrigues, o meu servo Messias, meu servo Gilmar. Você fala o teu nome. E ele vai falar: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Amém? Aquele que recebe, aplaude ao Senhor com alegria. Receber essa bênção.